Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e eu estou aqui no meio das gravações do nosso treinamento fechado sobre ACM, que inclusive você vê agora alguns dos passos que a gente fez para chegar nessa montagem. E curiosamente, uma das perguntas que meus alunos mais me fazem é a respeito da necessidade do uso da junta de dilatação em fachadas em ACM. Usar ou não usar? O que a grande maioria dos profissionais instaladores relatam a respeito disso é que os clientes preferem suas fachadas externas em ACM sem a junta de dilatação, dizendo que as chapas juntas ficam melhores, mais bonitas e por isso acabam não usando. A grande verdade é que você pode até instalar as chapas em ACM sem a junta de dilatação, mas você e seus clientes vão precisar estar cientes e preparados para todos os efeitos colaterais que poderão ocorrer em sua fachada ao longo do tempo. O principal detalhe que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o ACM, assim como qualquer outro material exposto ao sol e à chuva, ou seja, com uma variação de temperatura, vai também ter uma variação de comprimento, não tem jeito. A junta de dilatação é uma maneira de compensar e absorver isso. Se ela vai ser uma junta seca, uma junta selada ou uma junta ventilada, não importa. Quando você faz uma fachada externa e coloca as chapas encostadas umas nas outras, o que acontece é que a chapa acaba dilatando com o aumento da temperatura e não tendo para onde ela crescer, acaba criando aquelas famosas barrigas e ondulações ao longo do comprimento da fachada. Um fator agravante nisso é que se as chapas não forem corretamente fixadas ou forem utilizadas dupla faces insuficientes ou não preparadas para o uso externo, essas fitas não vão acompanhar corretamente a dilatação das chapas, podendo ocasionar inclusive o seu desprendimento da estrutura ao longo do tempo. Uma outra situação muito comum é, ao invés dos profissionais instalarem as fachadas usando pequenos trechos de ACM, como esse que está aqui, por exemplo, seguindo obviamente algumas recomendações de layout para a distribuição das chapas, eles acabam usando grandes pedaços de ACM, usando até em algumas situações a chapa inteira na fachada do cliente. Quanto maior o trecho de ACM utilizado, maior vai ser a dilatação naquele pedaço, sendo que apenas meia chapa de ACM já possui uma dilatação bastante considerável. Mesmo que você coloque várias travessas com dupla face como uma maneira de reforço no meio dessas chapas maiores, elas vão até ajudar na sustentação do peso do material e até da resistência em relação aos esforços ocasionados pelo vento, por exemplo, mas eles não vão poder impedir a dilatação das chapas. O que vai acontecer nesses casos é que nos pontos onde não houver a colagem por meio da dupla face, também vão surgir as barrigas e ondulações, alguns projetos mais e outros menos, mas sempre existirão. É óbvio que se você fizer dessa maneira e essas pequenas ondulações não forem um problema para você ou para o seu cliente, ótimo! Você poderá sim utilizar dessa forma e não vai ter nada de errado com isso. O fato de você optar por uma fachada com 3 pedaços de 1 metro, com a junta de dilatação, ao invés de uma chapa inteira de 3 metros, é que na primeira opção, boa parte da dilatação do material vai ser absorvida pela junta de dilatação, mantendo a chapa com uma aparência mais retilínea. Basicamente, é apenas uma questão de escolha e não de certo ou errado. Portanto, fique de olho. Qualquer escolha técnica que você venha a seguir, no mínimo que você precisa fazer, a sua obrigação é deixar o seu cliente ciente dos problemas que poderão vir. Então, profissional, comprometa-se verdadeiramente com a qualidade dos seus trabalhos que você venha fazer, ok? Então, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!